E veja só que legal, jovens músicos da Orquestra Maré do Amanhã realizaram um sonho e tanto. Foi nesse domingo muita emoção. Eles tocaram pela primeira vez, simplesmente no palco do Teatro Municipal. Era uma vez duas meninas que nasceram e cresceram no Complexo da Maré. Aos 4 anos, elas conheceram a melhor amiga delas, a música. E aos 10 anos, elas se apaixonaram pelo violino. E ainda foram convidadas para tocar no Teatro Municipal. Ai, meu Deus, não sei como explicar a minha emoção. Eu tô muito feliz. E o coração? Tá disparado. O meu também tá muito acelerado. Essa história de sonho não é só da Nara e da Larissa. É de toda uma orquestra. A Orquestra Maré do Amanhã. A orquestra fez questão de agradar aos públicos mais variados. De Anitta a Roberto Carlos. Depois de quase 2 horas de espetáculo, o coração ainda estava acelerado. A primeira vez que a gente saiu com a orquestra, a gente veio pra cá para assistir um concerto e hoje, sei lá, 6, 7 anos depois, eu tô no palco, sabe? É uma emoção assim. Eu sou moradora do Complexo da Maré, são meus alunos que estão ali. Crio 2 filhos no Complexo da Maré, eu estou emocionada, né, de ver que nossas crianças têm futuro. Dias como esse ficam para sempre. A gente passa tanto tempo ensaiando, resolvendo tanta coisa. E isso aqui, pra gente, equivale a uma final de campeonato, né? É muita emoção. Boa tarde, meu nome é Carlos Eduardo Prazeres, eu sou o fundador da Orquestra Maré do Amanhã. E esse projeto, para nós, ele é extremamente importante, porque, primeiro, a gente acredita piamente no poder da música em tocar e transformar as pessoas. A música, se vocês pararem para pensar, é a única forma artística que não passa pelo intelecto. Quando você lê um livro, quando você assiste a um filme, quando você assiste a uma peça de teatro, você sempre raciocina sobre ela. Quando você escuta a música, não. Ela entra direto. Tanto que, às vezes, é comum você estar fazendo uma atividade qualquer em casa e toca aquela música do momento que você conheceu a pessoa que você ama, do momento que você perdeu alguém que você ama, e quando você repara, seu olho já está cheio de lágrima, porque você sequer raciocinou nisso. A música tem um poder muito forte, e a gente tem visto isso, porque a gente trabalha hoje com todas as crianças matriculadas nos espaços de desenvolvimento infantil, que depois dali eles saem para 2 orquestras mirins, até chegar na orquestra principal, que tem 40 músicos, aqui só tem 15 deles. Ela aumenta o foco, ela estimula a disciplina, ela estimula o convívio e o contato com as pessoas que estão ao lado, ela te ensina a escutar quem está sentado do teu lado, e isso tudo favorece o aprendizado, as atividades cognitivas. Há vários estudos, eu podia citar aqui 200 estudos que provam isso, mas eu tenho um que foi feito pelo Spotify, que mostra que crianças que estudam música têm as sinapses abertas e facilita extremamente o aprendizado. Um estudioso búlgaro fez uma pesquisa que um dia eu estive com a Cláudia Costin e falei com ela porque eu acho que eu queria fazer isso. Um dia eu ainda vou fazer uma escola com esse experimento. O que ele fazia? Ele colocava caixas de som de alta fidelidade em todas as salas de aula, um computador na sala da direção tocando música clássica, sobretudo música de Handel e Mozart. E isso mostrou que as crianças daquela escola tiveram um desempenho 30 vezes superior a outras crianças que não faziam esse tipo de experimento. E isso aqui no Rio, nossa, a gente poderia transformar a educação do Rio de Janeiro de uma forma maravilhosa, como a gente tem feito com essas crianças. Essa é a Orquestra Maré do Amanhã, o xodó da minha vida, a paixão do meu coração. E vamos mostrar agora para vocês 3 músicas que nós preparamos para vocês e a gente espera que você goste. Eu chamo o maestro Felipe Kochen, a quem eu peço uma salva de palmas. Obrigado, gente.
pediu para eu colocar nesse palco. Gostaram? Pois é, a inspiração para a criação desse projeto foi justamente essa, um insight que a gente teve. Uma criança que nasce numa favela, ela não é diferente do meu filho. Ela quer ser respeitada e ela quer ser reconhecida. Põe a mão na consciência, quem é respeitado e conhecido na favela? Então a criança nasce se espelhando nos piores exemplos possíveis. O que nós fizemos que fez a diferença? A gente transformou essa molecada em celebridades dentro da Maré. Eles já estiveram no Vaticano, tocando com o Papa Francisco, já tocaram com a Anitta no Réveillon de Copacabana, já tocaram com o Gilberto Gil, já apareceram em todos os programas que você pode imaginar de televisão. Então, hoje, quando eles andam na favela, ou quando eles entram nas salas de aula, que são eles que dão aula para as crianças dos EDIs, a criança já olha e já fala, eu quero ser que nem ele. E você mudou todo um comportamento que essa criança tinha desde o dia que nasceu. Eu uma vez fiz um cálculo que me chocou muito. Em 2015, o governo federal ordenou que o Exército invadisse o Complexo da Maré. Segundo os cálculos feitos na época, foram gastos R$1 milhão por dia para a manutenção do Exército lá. Eu fiz as contas dos 16 meses que eles passaram lá, o custo diário, e foram gastos R$480 milhões. Imagina o que você não poderia fazer com R$480 milhões fomentando projetos como esse. O que eles querem na favela, gente, é oportunidade. Não é invasão, não é tiro, não é morte. É oportunidade. Se você der oportunidade, você vê isso acontecer. A Maré tem um grupo de dança que já viajou o mundo todo. Tem um grupo de teatro que ganhou o prêmio da PTR, que nós tocamos esse ano. Tem essa orquestra. Tem um núcleo da NBA de basquete. Tem um time de futebol. Ou seja, a criança só vai para o crime se a gente não fomentar isso. E é isso que a gente precisa fazer. Colocar a mão na consciência e ver o que nós temos feito para essas crianças. É isso que nós queríamos que vocês pensassem, sobretudo na hora de escolher quem vai representar vocês. São pessoas que têm que olhar para esse tipo de atitude, e não para fomentar a violência. Não é entrando na favela e matando que você acaba com a violência. Não é assim. Obrigado, gente. Palmas e mais palmas e mais palmas e mais palmas! Palmas para prazeres. Gente, eu sou o Fernando Porto, educador pleno do Museu de Arte do Rio. Para que todos que estão aqui, né, nesse espaço, estão em casa assistindo, vou pedir para todos que subirem aqui no palco se autodescrever. Né? Eu sou um rapaz negro, de pele clara, com cabelos com dreads, um pouco abaixo dos ombros. Eu tenho tatuagens nas mãos, eu tenho brincos, uso um paletó preto. E é isso. Pensem nisso quando vocês forem estar nos eventos, estarem nos palcos, estarem nos espaços públicos. Se descrevam para que todas as pessoas cegas, de baixa visão ou videntes possam o reconhecer da melhor forma. Bom, eu quero pedir muito obrigado à Orquestra Maré do Amanhã, esse projeto bonito, né, de escutar, de ver, de sentir, e que mostrou aqui nesse palco, né, que sim, a arte e a educação salvam vidas, apresentam novas possibilidades de vida, de autonomia, de fortalecimento, de pertencimento do sujeito em formação. Então, eu queria pedir mais uma salva de palmas para os músicos da Maré. Bom, eu estou aqui para falar para vocês que eu serei o mediador desse próximo painel do Cultura Conecta e que terá como tema, o seguinte tema, pensem aí, escolas, cultura como ferramenta de aproximação. Quando a escola está próximo da cultura, o que é possível que aconteça? Quando a arte e a cultura se transforma numa ferramenta para a educação, de fortalecimento, de criação de autonomias,
dos sujeitos em formação, o que é possível que aconteça? Quando eu falo educação e cultura, o que chega na cabeça de vocês? Liberdade? Pertencimento? Poder? O que mais? Pensem aí e conversam do lado a lado. Bom, eu espero que possamos estimular nessa conversa boas inspirações para vocês que estão aqui nesse auditório tão bonito, tão cheio, tão diverso, e vocês que estão em casa também acompanhando remotamente. Então eu vou chamar os nossos amigos, um grupo super especial, um grupo da pesada, para discutir aqui educação, cultura com vocês. Bom, vou chamar os convidados ao palco. Primeiro, a nossa queridíssima Andréia Costa, que é educadora. Palmas para a Andréia! Ótimo! Tem uma galera do Museu Nacional aí, da UFRJ, né? Então, a Andréia Costa, educadora do Museu Nacional UFRJ e também professora de museologia da nossa querida universidade, a Unirio. Por favor, Andréia, ao palco. Olá! Também vou chamar a Ana Gabriela Malta, gestora da Sociedade Providência, Escola Dom Cipriano Chagas. Obrigado. Vou chamar o nosso querido Osório Luiz de Souza, presidente regional da UDIME, Rio de Janeiro, e também secretário de Educação de Cachoeiras de Macacu, a nossa querida cidade. Palmas, por favor. Eu vou chamar o nosso querido Wesley João Pereira, gerente executivo de educação da rede SESI. Por favor, João. Wesley, chega mais. Fiquem à vontade. Bom, uma reflexão. Vygotsky, né, que é um psicólogo bielorrusso também, escreveu muitas obras importantes para a educação, mudou a maneira que enxergamos o desenvolvimento infantil nas escolas. Defendia que o indivíduo se constituía na interação com o meio. A gente, aqui, nesse território, por exemplo. E nessa interação não só internaliza as formas culturais que recebe, como também intervém e se transforma. Então a escola se transforma em um grande palco de possibilidades, né? Esse espaço, essa junção de acolhimento, estimulando interações, práticas e atividades culturais para dentro e fora da sala de aula. E a cultura passa então como elemento para se tornar uma ferramenta de aproximação e apropriação do conhecimento, ampliando repertórios e expandindo os saberes, né? Bem freiriano, né? A cultura aparece como uma ferramenta de fortalecimento e de criação da autonomia dos sujeitos. Lembrando que nós somos um país e uma cidade que diferença é sinônimo de desigualdade, né? Então a gente percebe a cultura como uma ferramenta muito importante para que isso aconteça. Então, nesse painel, nós buscamos conectar diferentes profissionais que estão aqui, da educação, da cultura, que atuam em vertentes distintas, né? Educação privada, educação pública, entidade filantrópica e instituição museal. Buscaremos conhecer mais um pouco, né, das obras, expandir os nossos saberes, contribuir para os saberes de vocês e provocar mais reflexões. Então, vamos começar. Vou ir para pertinho de vocês, ok? Tá aqui, vou ficar aqui pertinho dessa galera, nesse painel. E também conversem com a gente também, tá bom? Não fiquem aí só escutando, a gente vai ficar depositando informações. Aqui a parada é dialógica, então vamos conversando. Vou começar com o Wesley, beleza? Vamos começar pela rede particular, Wesley. A rede SESI de ensino abrange todo o território nacional. Tem hoje mais de 12 mil docentes, 298 mil alunos e 526 escolas de educação infantil à educação de jovens e adultos. Eu acho que estar na frente da maior, né, rede particular de ensino do Brasil não deve ser uma tarefa fácil, né, galera? Então, você poderia compartilhar conosco a sua visão sobre quais, né, esse estado de pandemia que ainda estamos, né, vencendo. Quais foram os desafios, obstáculos, adaptações para a pandemia, né, obstáculos que ainda precisamos vencer no setor privado de ensino do Brasil. Você poderia compartilhar com a gente um pouco da sua experiência e como foi esse contexto, por favor? Primeiramente, boa tarde. Eu sou um homem branco, de 1,80 m, uso óculos vermelho, meio grande,
meu cabelo é curto, tem uma barba, para vocês brincarem um pouco, como goiano que eu sou, cheia e dura. Eu falei lá, cheia de falha e dura de ver. Estou usando relógio, tenho um blazer cinza, eu acho que isso é suficiente para vocês aí conseguirem me imaginar. A pandemia, se tem um assunto que é democrático, foi a pandemia. Ela não escolheu e tivemos que nos ajudar para vencer esse problema sério, que, sobretudo, foi acesso à tecnologia. O grande problema que ela veio ressaltar, que já fazíamos discussões nas rodas, debates e seminários, era como a tecnologia podia chegar às escolas e como que ela podia ser utilizada nas escolas. E quando eu usar a palavra tecnologia, não fica pensando só em computadores, em coisas futurísticas. Uma mesa é uma tecnologia. Em muitas escolas, eu sou hoje o executivo à frente de uma rede, e a rede privada, a maior rede privada do país, mas eu sou professor também, de rede pública, há 15 anos, da Secretaria Estadual de Educação de Goiás. E sou professor ainda em exercício, na periferia da cidade satélite de Brasília. Então, de um lado, eu vivo uma dicotomia do terno com o professor, que eu preciso, no meu carro, trocar de roupa, porque, senão, chega a ser muito diferente de onde que eu frequento no noturno. É só para entender que as realidades elas precisam se reencontrarem. Mas tem uma coisa que é singular, a sala de aula. Tiramos os estudantes daquilo que era o mais importante sobre ele, a socialização. Dividir as diferenças. O impacto, isso foi num problema gigante de depressão, automutilação, problemas de violências domésticas, que não foram registrados e que nem conhecemos ainda. Isso é indiscutível para qualquer lugar de debate que nós fizemos isso, seja público ou privado. Nós tivemos um problema durante a pandemia, era de como não podemos garantir a aprendizagem. Como garantir a alfabetização à distância? É impossível. A alfabetização passa por olhar, passa também pelo zelo e o carinho da coordenação, muitas das vezes motora. Foi um desafio circular. Conseguimos enturmar, de certa forma, virtual, em uma semana, todos os nossos estudantes para ter aulas virtuais. Do outro lado, nossas escolas também, mesmo sendo a maior rede de ensino, somos uma escola que tem uma atividade muito social, porque nós somos o serviço social da indústria, que temos uma escola para o filho do trabalhador da indústria e também para a comunidade local de baixa renda. Aproximamos muito do perfil de escola pública, com infraestrutura que eu não posso fechar os olhos, de extrema qualidade. Quem dera que esse país pudesse levar as estruturas da rede SESI de ensino para toda a nação. Um problema gigante. Não é falta de recurso, é a não utilização do recurso de forma eficiente para garantir sobre isso. Eu gostaria de deixar isso claro, porque tem umas questões muito caras na pandemia. Ter a tecnologia dentro da rede SESI como princípio fundamental, isso facilitou bastante. Nós já trabalhamos com robótica há mais de 10 anos, fazemos formação dos professores para o uso de tecnologia. O problema não foi a tecnologia. O problema foi a questão social, interativa, e de como a gente pudesse atender os alunos nas suas dificuldades. O impacto foi gigante. A aprendizagem caiu, independente seja a rede pública ou privada. Problemas socioemocionais, como eu falei anteriormente, aumentou e causamos ainda não tenho evidências, eu sou físico, sou professor de física, eu gosto muito de uso da evidência para produzir políticas educacionais. Não tem evidências ainda, o que eu tenho aqui são achados de convivência do cotidiano de um professor. Mas estudantes não querendo voltar para a sala de aula. Nós afastamos também pessoas. Temos que fazer escutas ativas. Isso é inerente tanto na nossa rede privada, seja na rede pública.
Isso é uma dificuldade muito grande. E o retorno de muitos desses estudantes com dificuldade muito grande também de interações entre eles. Uma das coisas que nós estamos aprendendo a fazer é através de cultura e arte que tem no nosso currículo. Então, nós estamos trabalhando muito com a acolhida dos nossos estudantes. E a arte e a cultura que nós temos dentro do nosso currículo tem nos ajudado muito a fazer essa escuta sensível para que os estudantes possam reencontrar novamente na escola a segurança que eles precisam e buscar também da gente recuperar uma aprendizagem que não foi possível de ser garantida. E esse não vai ser só um desafio da Rede SESI de ensino, esse vai ser um desafio do mundo, de como vamos garantir as aprendizagens e como que essas aprendizagens podem ser recompostas. Obrigado. Eu acho que talvez um dos grandes parceiros desse ensino e aprendizagem são os aparelhos culturais, né? Tipo, os aparelhos culturais se mostram, né, os museus, né, as lonas se mostram muito eficazes, né, para essa ajuda ou para essa contribuição. E essa é uma pergunta que eu iria fazer ao Osório, né, tocou a minha colinha aqui também, em relação a essa ideia de falta de aparelhos culturais e também a importância da cultura no ensino, né? Sabemos que muitos, né, municípios do estado do Rio de Janeiro, mas também no nosso país, né, não possuem museus, né, não têm museus e também sofrem com a falta de aparelhos culturais, né? Se a gente for pegar também outros municípios como Itaboraí, São Gonçalo, Cachoeira de Macacu, né, tem muito essa defasagem de aparelhos culturais, né? E na sua trajetória, você também sempre trabalhou, sempre esteve ali em frente, né, a medidas que coloquem a cultura e a educação juntas, né, dentro dessa contribuição do ensino e aprendizagem. Então, Osório, como você percebe a importância da inserção de atividades culturais dentro das escolas para a formação de crianças e jovens que não vivem, né, nos grandes centros urbanos, como, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, né? O que isso facilita o acesso à experimentação, né, à relação dos equipamentos culturais. Bom, vou me apresentar primeiro, né? Por favor. Meu nome é Osório, sou presidente da União de Dirigentes Municipais de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Sou uma pessoa clara, branca, tenho olhos claros, uso óculos, estou com uma calça preta e um paletó preto também, com a blusa branca, acho que isso já me descreve, né? Uso óculos, estou aqui de óculos, às vezes o carro usa mais do que eu, mas estou de óculos. Então, vamos lá. A importância, né, da cultura e na educação, é difícil a gente entender, né, onde começa. A cultura ou a educação? Educação é cultura, cultura é educação, né? Educação é cultura, cultura é educação. Então, a gente não tem como separar isso. Acho que as nossas escolas, para serem atrativas, né, para que a criança permaneça na escola, tem que ter esporte, tem que ter cultura, né? E, na medida em que as escolas desenvolvem atividades culturais, independente se tem museu, se não tem, ela torna a criança mais interessada nas aulas. Fico contente quando tem lá, né, o concurso de poesia, o festival da canção estudantil, um festival de teatro dentro da escola. Quem era a pessoa que preparava as crianças? A professora de português, né? Quando a gente tem um festival estudantil de música, eu acho que é isso que vai trazer essas crianças e fazer com que elas permaneçam na escola. Meu tempo. Pode ir? Meu tempo. Eu acho que não contou. Eu não... Zerou e não voltou. Tá, pode ir, sem problema. É porque nós temos então, um tempinho depois você ali. me avisa o tempo. Mas então, pode seguir. Você veja só, a gente precisa que todos os profissionais entendam, né, isso. E eu fiz um levantamento nos municípios do nosso estado e fiquei muito contente. Fiz uma reunião antes de vir para cá, fiz uma reunião online, que agora tem disso, né? A gente pode se chegar rápido, né? Para saber o que as escolas fizeram, o que os municípios fizeram.
E a maneira com que eles se comportaram nesse período, né, de pandemia e pós-pandemia agora, é muito diferenciado. Mas cada um conseguiu se reinventar, né? Cada um dos profissionais conseguiram fazer diferente, porque tinha que fazer diferente. E o interessante é que saiu agora o SAEB e o IDEB, né? Não vamos contar o IDEB, mas vamos falar sobre o SAEB, que demonstra que nossas crianças aprenderam mais do que muitas crianças de outros lugares do mundo. Brasileiro é criativo, né? E nossos professores deram um show, deram um verdadeiro show. As universidades, elas precisam ir lá nas cidades, na escola, e colher informações importantes das atividades que os professores produziram. Professor, eu vi uma criança ser alfabetizada online. Isso não é para todos, né? Mas eu achei incrível como que podia acontecer aquilo. Mas a criança estava lendo. Então, a gente tem um momento de pandemia que, se não levasse, se não construísse o saber da criança, aliado à questão cultural, a criança não voltava a estudar. Elas não iriam querer ficar em frente a um celular só para papo para lá, papo para cá. Houve a necessidade do professor sentar numa árvore e contar uma história para a criança. Houve a necessidade do professor se fantasiar. Olha que bacana! Se fantasiar para atrair as crianças para as aulas online. E depois, quando começou as aulas híbridas, as coisas melhoraram, né? Eu queria que alguém... Eu fico incomodado com a questão do tempo. Está vendo aí? Tá. Porque eu tenho que fazer uma conclusão aqui, né? Mas vamos lá. Então, eu acho que, voltando à questão da universidade, né, a universidade precisa aprender com o chão da escola e ensinar cada vez mais lá, na ponta. Porque eu até tenho refletido muito sobre isso, porque os nossos professores não estão chegando muito bem formados para dar aula. Preparados, formados não, formados estão chegando, mas não estão muito bem preparados para dar aula. E os nossos municípios, nossas secretarias de educação, elas têm um trabalho enorme, né, para poder fazer capacitação, preparar esses professores, dar formação continuada. E aí eu, na UF, estive conversando com eles a importância... Já deu 5 minutos? Pode ir finalizando. Ah, tá bom, vou ficar olhando para você. Na UF, dizendo o seguinte: a universidade precisa se aproximar mais dos municípios e oferecer a formação continuada e a preparação daquilo que não conseguiu fazer no período das aulas dentro da universidade. Precisa que isso aconteça, né? Mas, voltando para a questão cultural e educacional, né? Não dá para ter educação sem cultura. Não dá para desenvolver uma criança na sua plenitude se não tiver educação, cultura e esporte envolvido em todo o processo de construção desse cidadão que deve ser pleno, né, e capaz de interagir fortemente com a comunidade, ser feliz. E esse é um processo de aprendizado mútuo, né? Tipo, é uma via de mão dupla, mão dupla. Tipo, do professor e também dos alunos e do espaço escolar, né? Da comunidade escolar também, que não é só dentro da escola, mas toda a comunidade em volta, né? Que abraça aquela escola, aqueles alunos e também os professores. E a gente percebe a arte muito dentro dessa relação, né? A arte facilitando e contribuindo para essa relação. Vamos para a Ana conversar ainda em relação à pandemia. Ana, o seu trabalho é destinado, né, à relação de comunidades, favelas, né, espaços menos favorecidos do Rio de Janeiro, por meio de uma entidade filantrópica chamada, né, Sociedade Providência.
né? Mas mesmo estando na segunda maior metrópole do país, né, o Rio de Janeiro, podemos notar que ainda é pequeno o acesso de atividades artísticas, culturais para a camada da sociedade, né, para esse contingente populacional, negros, favelados, mais pobres, né, seja dentro, né, do ambiente escolar ou seja fora do ambiente escolar, principalmente se fizermos o recorte da pandemia, né. Então, a nossa pergunta é, na sua visão, quais seriam os principais barreiras para a ampliação desse acesso? Vou falar aqui rapidinho para vocês, porque a Ana vai falar um pouquinho mais baixo, né, Ana, que ela está... Essa é a minha principal característica na hora de me descrever, que eu sou a voz rouca de hoje do painel. Sou uma mulher branca, 1,62 m, mediana, cabelo curto, preto. Acho que é super importante a gente pensar sobre o acesso, e o que impede. Assim, a resposta fácil é dinheiro. Muitos espaços culturais têm ingressos, tem transporte para chegar nesses espaços, mas eu acho que a barreira real é o pertencimento. As nossas classes menos favorecidas, e no nosso caso, da Escola Dom Cipriano Chagas, a gente está com alguns alunos aqui, que eles fazem parte do Clube de Notícias, vocês devem ter visto já eles circulando. Eles estão cobrindo o evento para o nosso podcast, vocês podem ouvir no Spotify, Rádio Dom no Ar. Eles não têm um hábito, né? Não vêm de casa. E pertencimento, você tem que se sentir à vontade nesse espaço, como o Museu da Manhã, que é lindo. Todos os museus têm um dia gratuito, todos os espaços culturais fazem ações sociais, só que eles não se sentem bem nesses espaços, não se sentem acolhidos por esses espaços, porque esse hábito não vem de casa, não vem de pequeno. E aí é essencial o trabalho da escola junto com a cultura, e aí, como falou, onde começa a cultura, onde começa a educação, eles estão juntos. E, no nosso caso, a arte é essencial na nossa escola, né? Então, todas as turmas, a gente tem turma de 3 anos, a 11 anos de idade, a gente faz o primeiro ciclo básico de educação, a gente leva eles para espaços culturais, para exposições, porque a gente acredita que a arte é o que nos diferencia, é o que nos faz ser seres humanos. E no momento em que uma criança está vivenciando, está tendo essa experiência na arte, de olhar como um outro interpreta o mundo, interpreta um tema, aquela interpretação da criança do mundo muda naquele momento. Aquela interpretação da criança de si mesmo muda através da visão do outro. Então, a arte, melhor do que mais cedo o fundador da orquestra estava falando isso, da música, mas acredito que a arte, como um todo, mesmo a intelectual, é o que nos toca o coração, é o que nos toca na alma, é o que nos faz ser o que somos. E na Escola Dom Cipriano Chagas, o nosso propósito é muito claro, que é educar para que cada criança se permita sonhar, acreditar e transformar. E a arte nos faz sonhar. Quando a gente vê uma metrópole, quando a gente vê uma ponte, quando a gente vê um sistema político, estamos à beira da eleição, mais justo, quando a gente vê uma sociedade mais empática, é a arte que está nos ensinando isso. É através da arte que a gente está se comunicando e interpretando. E a arte nos ensina a sonhar. E sonhar é o primeiro passo dessa transformação da realidade. Se a gente não sonha, a gente não sabe para onde a gente está indo. Por isso que a gente acredita que é importante as nossas crianças estarem nesses espaços culturais, para elas poderem sonhar. E aí, através de cada arte, como na parte da manhã falaram, que eu achei super interessante, na hora que você faz a descrição de uma arte para alguém que é deficiente visual, não basta ficar só no conteúdo. Tem que conseguir passar a sensação e as emoções que aquela arte passa. A criança consegue fazer links. Eu vi isso aqui nessa exposição, eu vi não sei o quê. Na escola eu falei sobre solos, na aula de geografia, que eu linkei com a escalada que eu fui fazer no Morro da Urca, que eu linkei com uma exposição.
E dali ela cria, dali ela cresce, dali ela se torna um cidadão que pertence a esse mundo e faz que essa cidade pertença a ela também. Acho que a arte liberta, mas essa liberdade só vem pela educação. Se não tiver educação, é uma liberdade dominada. E aí não funciona. Obrigada. Aí uma pergunta para vocês aí. Vocês acham que com a arte é possível aprender mais despojadamente, né? É preciso ter um movimento de aprendizado, de ensino-aprendizado mais libertário? Vocês aí, crianças, vocês gostam de aprender através da arte? Ó, né? E agora uma pergunta para toda a plateia também, para nós e para a gente aqui. Quem já foi ao Museu Nacional? Quem lembra de fazer um piquenique no Museu Nacional, de passar a tarde toda do sábado no Museu Nacional, de ir lá, né, de excursões de escola? Fernando Robopão na casa do João, aquelas músicas de dentro do ônibus para chegar até o museu. O Museu Nacional, né, é a instituição científica mais antiga do Brasil. Qual é o carioca que não tem uma lembrança, né, um pertencimento daquele espaço, né? Quem não guarda uma memória de um piquenique, de um passeio em família, justamente um passeio de escola, né, percorrendo aqueles corredores, aquele jardim? Pensando nisso, gente, podemos perceber a potência que as instituições culturais promovem na formação e preservação da memória e da cultura. Aí eu vou perguntar uma pergunta complexa, delicada a você, André. O incêndio lá de 2018, né, ao Museu Nacional aconteceu pouco antes, né, do período da pandemia, anos antes, né? E com ela novos obstáculos para a reestruturação do museu, o incêndio e a pandemia. Como foi para o setor educativo o desafio de se reinventar durante 2, 3, 4 vezes, né? Porque vocês se reinventam todo o tempo, né? Como foi isso para vocês? Bem, boa tarde, todo mundo. Quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Fernando, eu vou chorar. Minha meta aqui é não chorar, não é só essa, mas diante desse auditório levantando a mão, fica evidente a responsabilidade que é dar continuidade e atuar na reconstrução desse museu tão importante, né, para a história do Brasil e que faz parte, né, está presente na memória, na vida de muitas pessoas, né, que, especialmente da cidade, do Rio de Janeiro e das cidades próximas. Eu vou me autodescrever, eu vou falar um pouco fora do microfone para as pessoas cegas ou com baixa visão saberem onde eu estou. Eu estou aqui à direita de vocês que estão na plateia. Você me ouviu, Duda? Eu estou à sua direita aqui no palco. Eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros, que estão presos agora no rabo de cavalo. Eu estou usando um vestido branco com listras cinzas, uma jaqueta jeans e uma pashmina vermelha. É uma cor que eu gosto muito. E, na verdade, é uma pashmina emprestada pela minha colega da Casa Cir. Eu tenho um particular apreço por essa cor e agradeço a minha colega Luciane Corrêa, da Casa 6, por ter me emprestado. Eu diria que os últimos 4 anos têm sido os mais desafiadores dos 95 anos do setor educativo do Museu Nacional. E eu quero marcar esses 95 anos. Eu acho que falar da longevidade desse setor educativo é uma maneira... eu acredito que nessa longevidade a gente encontra elementos que são importantes para essa constante reinvenção do setor, essas reiteradas reinvenções suscitadas primeiramente pelo incêndio, mais recentemente pela pandemia, mas não só. A emoção me leva a ter escrito o texto para conseguir chegar até o final. Então, o incêndio do museu botou os educadores e o próprio museu na rua. Os projetos e ações de educação museal promovidos pela Seção de Assistência ao Ensino se tornaram cada vez menos centrados nas exposições e no espaço geolocalizado do museu e cada vez mais itinerantes, extramuros e conectados ao ciberespaço.
Estar fora das 4 paredes do Museu Nacional era algo que parte dos educadores já fazia antes mesmo do incêndio, mas de maneira pontual e não tão frequentemente quanto gostaríamos, devido às demandas mesmo que a visitação às exposições nos impunham. Mas não demorou muito e 2 semanas depois, 2 domingos depois do incêndio, a equipe dava início ao projeto Museu Nacional Ocupa a Quinta, Encontros com a Comunidade. E, desse modo, durante cerca de 2 anos, até a pandemia, o início da pandemia, montamos nossas tendas na frente do Palácio Incendiado e abrimos o museu para visitação. O museu se abria, na verdade, não éramos nós que abríamos o museu, mas o museu se abria, na verdade, a partir dos encontros entre pessoas com vontade de museu. Uma vontade que era forjada a partir da dor, das memórias compartilhadas pelas visitas escolares e as visitas com a família, e também de um desejo de imaginar o futuro dessa instituição. E foi nesse contexto, marcado pela ruptura dessa relação diária com as escolas, que surgiu o projeto Museu Nacional Vive nas Escolas. Esse projeto surge do desejo de manter vivo o vínculo que vem sendo construído pelo Museu Nacional com as escolas há quase um século. E também era produto do desejo de dar continuidade ao compartilhamento de saberes, conhecimentos, experiências entre museus e escolas. Esse projeto está acontecendo neste momento numa escola em São Cristóvão, coordenado pelas minhas colegas Laís e Sheila e vários bolsistas e extensionistas que estão lá. Meu colega Pedro também, que chegou há 1 semana no setor, também está lá. Então, mensalmente, esse projeto visita 4 escolas, não só da cidade do Rio de Janeiro, mas que ficam até, no máximo, 50 quilômetros de distância do Museu Nacional. Mas é importante, o outro marco, a pandemia, e a pandemia levou à interrupção das ações extramuros e as ações itinerantes, que ganharam espaço a partir do incêndio. E fizeram com que o uso das tecnologias digitais em rede, enfim, ganhasse ainda mais espaço na nossa prática cotidiana. Mas é importante frisar que esse trabalho já acontecia, especialmente pela participação da nossa colega, professora colaboradora Frida Marte. Então, antes mesmo do próprio incêndio do museu, a gente já fazia lives direto do Museu Nacional. Mas, apesar de toda essa experiência acumulada no uso das tecnologias digitais em rede, é claro que, nesse contexto de pandemia, o trabalho que a gente realizava já não dava mais conta dessa realidade. E a gente percebeu que públicos que eram importantes para a gente não conseguia alcançar pelo uso das redes sociais como Facebook e Instagram. E, nesse sentido, o Clube de Jovens Cientistas do Museu Nacional, coordenado pela minha colega Aline Miranda, e representado aqui também pela Carol e pela Cris, construíram uma parceria com a Rede Integrativa de Clubes de Ciências do Rio de Janeiro, que envolve professoras da educação básica, de escolas públicas municipais e também do Rio de Janeiro e de Duque de Caxias. E, assim, o YouTube passou... Me dá mais 2 minutos? Só mais 2? Eu juro que... Por favor, gente, pede aí. Eu serei o museu merece. Obrigada. Eu serei sucinta da minha fala também. Então, a gente passou a usar o YouTube e nós criamos mecanismos para que essa relação pudesse ser dialógica. E eu quero frisar que essas 2 experiências dramáticas e tristes, o incêndio, a pandemia, cada uma à sua maneira, foram importantes para evidenciar aspectos que eu considero que são importantes para o próprio campo da educação museal, não só para o Museu Nacional. Por isso que eu quero falar isso, que é a importância do museu ter em sua estrutura um setor de educação museal, composto por profissionais especializados no campo e com vínculos sólidos com a instituição. Foi essa característica do Museu Nacional que garantiu, mesmo após o incêndio e na vigência de uma grave crise sanitária, a realização de projetos e ações pontuais, mas também continuados de educação museal e popularização voltados a diferentes segmentos de público. E é importante frisar que todas essas experiências mostram que os educadores museais, que são reconhecidos como aqueles que ficam nas exposições, fazendo visitas educativas dentro do museu, eles devem ser percebidos como profissionais que ocupam diferentes espaços e tempos, que lançam mão de diferentes saberes, recursos, estratégias, com o intuito de promover o diálogo com a sociedade, a interatividade, a acessibilidade, a inclusão sociocultural e a diversificação dos nossos públicos. E eu quero falar agora, para fechar, sobre a história da educação museal, porque eu falei que era importante marcar a longevidade desse setor, e o que a história da educação museal tem me mostrado
é que esse campo vem sendo forjado a partir da atuação de profissionais que são inconformados. São profissionais comprometidos com a mudança. Essas características, né, aliadas ao conhecimento acumulado ao longo de quase um século de práticas institucionalizadas, e também somada à profunda conexão que os educadores museais estabelecem com a vida das pessoas, porque essa é a razão de ser do museu, é que nos deu bases sólidas para essa nossa constante reinvenção. É isso, obrigada. Palmas. Eu queria agradecer essa fala e dizer que sim, educadores museais são pessoas inconformadas e digo até mais, pensem nessa palavra, até mesmo revoltadas em relação aos contextos de desigualdade. É por isso que a gente está na frente mesmo, do corpo de frente dos museus. E durante a pandemia e anterior à pandemia, né, nós percebemos que as redes sociais, né, os espaços online dos museus eram sempre depositórios, né, do que acontecia presencialmente nesses espaços. E as redes sociais, né, o espaço online se transformou no meio, né, na ferramenta de comunicação. E foram as equipes de educação que fizeram os museus continuarem a serem os museus no período de pandemia. Então, valorizem o educador museal, valorizem o educador que está dentro da frente, valorizem a REM, né? Valorizem. Somos profissionais que estamos nos juntando, nos organizando cada vez mais e sempre para que vocês entendam também a pertinência dessa profissão, para que as crianças aqui, ó, queiram ser também educadores museais em algum dia da vida de vocês. Beleza? Osório, vamos conversar mais. André falou disso também, né, sobre a relação desse impacto da pandemia, né, e se é que a gente pode tirar alguma coisa positiva disso, é a relação dessa ampliação do uso de ferramentas, né, digitais no ambiente escolar. E, com isso, surge também o aumento das possibilidades de nós, educadores museais, compartilhar, né, os nossos saberes e o que acontece nos nossos setores e até mesmo dentro do museu. Você entende que esse movimento será perene dentro das escolas, ou você enxerga como algo passageiro? Bom, precisa continuar esse processo, né? Nós não podemos deixar perder esse momento que a gente vive hoje, tecnológico, para que a gente possa levar para nossas crianças, jovens e adultos, né, que estão na escola, possibilidades de ter contato, mesmo que visual, com a diversidade cultural que o nosso Brasil apresenta, em especial os museus, né? É tão bacana, museu histórico, científico, geográfico, arte e cultura, né, etc. A variedade é muito grande e a gente precisa chamar a atenção da sociedade que o fato de ter dado oportunidade a essas crianças, de forma virtual, visitar um museu, aguçou a vontade dela de estar nesse museu. E nada é tão lindo, nada mais é tão lindo como você vê a emoção da criança quando entra no museu. É diferente do ver. A emoção da criança, os olhinhos brilham quando elas começam a ver tudo aquilo que o museu oferece, seja ele qual for. Muitos aqui, professores, já fizeram isso, levaram seus filhos no museu ou seus alunos e perceberam isso. Esse movimento, ele tem que continuar, ele tem que ser mantido. E quando se fala nas tecnologias em nossas escolas, a gente, assim, avançou muitos anos por conta da necessidade da tecnologia na escola, né? Talvez a gente não estivesse nesse ponto que estamos, discutindo computação, né? Entendendo que não pode ter mais aquele cara lá que cuida da tecnologia na escola, e sim que todo profissional precisa se inserir no mundo tecnológico, precisam se inserir. As universidades, aí eu volto a falar das universidades, como a gente quer o professor preparado,
se não tem uma cadeira de computação lá, nas matérias, por exemplo, seja lá de qual for a formação para essa pessoa ir à escola dar aula? Não tem nas nossas universidades. A gente está uns 15 anos atrasados ainda. Avançamos. Vamos aproveitar esse gancho para garantir que essa cultura das novas tecnologias nas escolas se fortaleçam e se transformem no mecanismo de garantia de um volume maior de conhecimentos para nossos alunos. Sabemos da dificuldade que se tem ainda de uma criança de usar um celular, por exemplo. Ela usa muito para rede social ou para joguinhos. Mas se você perguntar para ela assim, por que relampeja? Ela não sabe responder, mas não vai lá no Google para poder perguntar lá, que ele conta essa historinha para ela, né? E nossas escolas não estão fazendo isso. Muitas não querem nem celular dentro de sala de aula, mas precisa que em um momento, eu tenho uma escola que um dia de 15 dias, meio período, todos da escola, de servente, merendeira, a diretor da escola, junto com as crianças, leem. Cada um pega um livro e vai ler. Porque nós temos um problema sério de leitura escrita, principalmente com a pandemia, com essa aprovação praticamente automática, né? Que maquiou, inclusive, o IDEB. Né? Muitos secretários têm que ter cuidado, porque o IDEB não é real. O IDEB ele foi uma das condicionantes, uma das questões que mais pontuam é passar de ano, passar de série, né? E isso foi automático, não condiz com a realidade, né? Então a gente tem que estar olhando todo esse contexto, né, que a gente está vendo aí, e perceber que recuperar essas crianças, recuperar a condição dela dentro daquela série que ela está, a gente ganhou um presente, que foi a nova BNCC. Deixamos de ser um país conteudista a partir dessa nova BNCC, porque agora todos os professores têm que estar preocupados com a leitura e a escrita da criança, para que ela possa chegar ao 5º ano dominando toda a questão da leitura, escrita e interpretação de texto, inclusive as 4 operações para a vida. Aí sim, com a nova BNCC, que vai ser um exercício muito forte que deveremos fazer, nós vamos avançar. E sem a tecnologia, não dá mais. Como eu falei, 15 anos de atraso é muita coisa. Precisamos acelerar para conseguir garantir que nossos professores e alunos tenham acesso às novas tecnologias que estão por aí. Obrigado, Zé. E uma dessas tecnologias também são as atividades culturais, as atividades artísticas, né? E a Ana aqui é uma entusiasma nesse tema, né? na relação de ações e experimentações culturais para as crianças dentro das escolas, né? Os alunos delas estão ali, não nos deixam mentir. Ana, então, poderia compartilhar com a gente, brevemente, algum episódio onde você tenha percebido, né, nessa prática das experimentações culturais, o reflexo positivo ou negativo desse tipo de ação dentro da sua instituição? Então, eu acho que é sempre positivo. Eu acho que o principal é que a gente tem muitos casos da criança que vai na exposição, vai em algum local da cidade com a gente durante a semana. A gente é uma escola integral, então a gente diz tudo que a gente pode fazer de segunda a sexta no nosso horário, facilita para os pais, mas no fim de semana, ou o seguinte, ou algum tempo depois, a criança leva a família para esse mesmo local, para esse mesmo espaço, para a família aproveitar o que ela aproveitou. Então, daí vem essa questão do pertencimento, do hábito, essa família está sendo transformada a partir da criança. Mas tem 2 casos que me marcaram muito. Um foi esse ano e um ano passado. Esse ano a gente levou 3 turmas, 75 crianças, para ver a exposição do Monet à beira d'água. E um deles, de 8 anos, virou para mim quando voltou, e eu perguntei, e aí, como é que foi? Gostou? Ele assim, tia, nossa, os quadros estavam
estavam em movimento, era como se fosse uma conversa. Tinha toda uma história, assim, e eu fiquei lá conversando com aqueles quadros. Nunca mais essa criança vai olhar para uma tela estática e ver uma tela estática. A tela pode estar estática, mas na cabeça dessa criança, desse futuro adulto, ele está conversando com esse artista, ele está refletindo, ele está interpretando o mundo, está se interpretando. Achei isso incrível, como é importante os educadores e os museus pensarem que Monet é Monet, mas pode virar uma arte com a tecnologia, né, que fique mais acessível para muita gente. E ano passado, com o Experimente Cultura, que é super parceiro nosso, e foi a nossa tábua de salvação, porque ano passado a gente voltou às aulas em fevereiro, no sistema de rodízio, então a criança só ia à escola 2 vezes na semana. A gente não podia sair, a escola estava muito fechada. Para vocês terem uma ideia, a gente atende 200 crianças em horário integral, somos 27 colaboradores contratados e a gente tem, em média, 100 voluntários por mês na escola. E ano passado ninguém podia entrar, a não ser os contratados. Então, foi um ano, para a gente, muito restrito. E para as crianças também. E aí o Experimente Cultura chegou na escola com a tecnologia, para a gente pensar que a tecnologia não é só um computador, levando especialistas, levando exposições, não só do Rio de Janeiro, como de outros estados do Brasil, como de outros países. As crianças conversando com esses educadores dos museus, e foi incrível. E teve um dia que o Experimente Cultura levou as crianças no mesmo dia, eram 2 turmas, uma para Paris e uma para Nova York, com realidade virtual. E a que foi para Paris, eles visitaram o Louvre, conversaram com um especialista do Louvre sobre a Mona Lisa, e aí depois foram convidados a conhecer a cidade e aí na Torre Eiffel. E tinha o aniversário de uma aluna, também de 9 anos. A mãe chegou mais cedo para preparar o bolinho, que era só com a turma. Aí eu comentei, nossa, a Alice está indo para Paris agora, o bolo vai ser só depois. Assim, como assim indo para Paris? Falei, tem a exposição, ela está conversando ali com a especialista do Louvre, daqui a pouco ela vai para Paris, para a Torre Eiffel e tal. E a mãe, nossa, meu sonho era conhecer Paris. Eu falei, é aniversário, né? Vamos juntos. E elas foram, fizeram esse passeio juntos, ao mesmo tempo, e era incrível, assim, quem estava de fora, né, porque elas estavam com óculos, elas estavam andando de mão dada, né, subiram a Torre Eiffel, circularam, olharam Paris do alto, Paris indo para o pôr do sol, a emoção das duas. E essa da realidade virtual é incrível, assim, não sei se todo mundo já teve a oportunidade, eu fiz essas duas, é como se você estivesse em Paris, assim, é surreal a qualidade. E, no final, fazia um voo, como se fosse de um pássaro saindo lá do alto, uma coisa que a gente não pode fazer na realidade, como se você estivesse pulando da Torre Eiffel. E aí você olhava depois as crianças, né, no passeio, elas ficavam assim, num semicírculo. Eram, acho que 6 ou 7 crianças por vez, eu não me lembro. E aí, quando ia para essa parte, assim, primeiro excitadíssimas, vendo as luzes, tudo, né? E aí, depois, quando ia para o voo, elas começavam a se agarrar na cadeira. Tia, estou voando, tia, estou caindo, estou voando. E, assim, era real. Então, você vê o poder que a arte tem, o poder que a tecnologia tem em transformar a educação, em sonhar. Alguns anos atrás, a gente teve um russo falando na escola, apresentando. A gente tem um programa chamado Mundo na Dom, que os estrangeiros vão na escola apresentar suas culturas, suas comidas, como se fosse uma viagem para esse país, né? A gente não sabia ainda da possibilidade da realidade virtual, então a gente levava as pessoas. E teve um aluno que, no final, virou para ele e falou assim, eu ainda vou te visitar em Moscou, que eu quero ver Moscou toda branca, porque ele mostrou várias fotos do inverno. Esse menino hoje está com 18 ou 17 anos, está no 3º ano do ensino médio, vai fazer relações internacionais e o sonho dele é ser diplomado. Ele é preto.
E eu me lembro dele adolescente, quando ele saiu da escola, a gente tem um programa que acompanha eles, ele é nosso bolsista na cultura inglesa. Ele devia ter uns 13 anos, e a gente estava falando alguma questão de violência na roda. E aí ele falou, meu pai me ensinou desde cedo a nunca sair sem documento, porque eu sou grande, eu sou preto, e até eu explicar que eu não estou envolvido em nada, eu não posso sair de casa. E aí você pensa que o menino que cresceu assim, ele sonhou aos 10 anos que ele vai para Moscou, porque ele via a escola, ele conheceu um russo, e hoje ele vai para a diplomacia. Então, a arte liberta. Liberta e leva para Moscou. Isso é a importância também da nossa realização e curadoria do Experimente Cultura, que é um projeto muito interessante que faz essa ponte de conexão entre as escolas, entre os alunos e os espaços culturais. Depois pesquisem, vale muito a pena. Bom, eu vou perguntar ao Wesley agora, desculpa, Wesley. Bom, a gente está sabendo que a Rede SESI está formando em Brasília um novo espaço de arte, ciência e tecnologia. Primeira mão para vocês, não. Com propostas educativas orientadas para a inovação e acessibilidade, né, dos públicos, o que é importante. Você acredita que a educação não formal pode ser uma ferramenta de transformação social potente para democratizar o acesso à cultura e estimular uma educação de qualidade possível em nosso país? Fala um pouco para a gente. Só não acredito que isso é algo que nós trabalhamos nas mais de 452 unidades escolares. Ambientes de aprendizagem diferentes, outros ambientes de aprendizagem, e fomentamos isso nos nossos estudantes, até acessos a outros ambientes de aprendizagem. Um dos outros ambientes de aprendizagem que a gente precisa entender que é devido ao uso da tecnologia, são as realidades virtuais. Isso a gente tem que democratizar. Eu, hoje, tive um prazer já visitei o Museu da Manhã, já estive aqui por mais de uma vez, mas hoje eu fiz uma visita utilizando a realidade virtual, estava aqui do lado, na hora do almoço, e vivenciei. Posso dizer, eu só não voei, tá, professora? Mas segurei na cadeira algumas vezes por ficar assim, perplexo com a qualidade da realidade. Eu falava, mas captou a imagem com pixel a nível científico muito perfeito. O espelho da água, parecia que se eu agachasse eu ia pegar na água mesmo. Isso é algo que você pode democratizar o acesso à cultura, à arte, para aqueles que não têm acesso e não têm possibilidade. Porque, para além da gente tentar mudar a cultura exatamente de quem tem possibilidade de ter o acesso e não vá, fiz uma pesquisa em Goiânia, quando eu estava lá, de 3 escolas que estão muito próximo de 2 grandes teatros. E a gente fez uma pequena pesquisa de quem frequentava aquele teatro e quem ia para o shopping. O teatro era aberto por mais de uma vez ao mês, 2, 3 sessões, gratuita. E eles não iam no teatro, mas pagavam para ir para o shopping ou guardavam o seu dinheirinho para ir para o shopping. Porque aquilo não era espaço de pertencimento. Exatamente o que está na sua fala, professora. Porque ele não sentia pertencente àquilo, e não era cultural para ele. Ele achava que aquele espaço não era espaço para ele ir, que ele nem poderia entrar. Ele nem sabia que tinha sessões gratuitas, mesmo que a gente divulgasse. Então, essa é uma responsabilidade também social da escola. Uma das coisas que a Rede SESI acredita muito, e nós temos no nosso currículo, chama SESI, é Arte, Cultura, Escola, que está dentro do nosso currículo, que faz parte do currículo. E, por incrível que pareça, eu acho que muitos conhecem aí também o SESI pela questão da robótica, somos os maiores campeões mundiais de robótica. Fizemos o último festival e o Open aqui, no Rio de Janeiro, em agosto, bem aqui próximo ao Museu da Manhã. Trouxemos 58 países. E uma das coisas que os alunos aprendem no início do processo de robótica é sobre arte. Nossa metodologia de ensino é muito baseada também em STEAM, que é Ciência, Tecnologia e Artes, é que eles precisam, primeiramente, para pensar em fazer qualquer projeto científico, eles precisam fazer ensaio artístico de possibilidades de mundos imaginários que eles podem ajudar no processo que eles estão construindo.
Então, quando muitas vezes, as pessoas verem ali as competições de robótica e tudo mais, pensam que é somente fazemos robôs. São 7 categorias, e a primeira categoria é arte, que ele precisa ter uma teatralização do processo em que ele vai pôr o robô para fazer, e ele tem que fazer e vivenciar isso com os seus colegas. É fantástico. Voltando para a pesquisa que você fez, o spoiler, o SESI Lab, é o museu que nós estamos... O museu que nós vamos... Obrigado também. O museu que nós vamos inaugurar agora em novembro, no coração do Brasil, na capital brasileira, no Distrito Federal. Esse museu ele está muito alinhado com o Museu do Exploratório, também em São Francisco, nos Estados Unidos. Ele está muito focado, e ele é exclusivamente para o desenvolvimento da educação, desde a educação infantil. Nós estamos falando das crianças de 0 e alguns meses até adultos de 99 anos a mais, e é levar a educação através do museu. Então, nós teremos um museu totalmente focado em ciências, não só mais em tecnologia, mas que toda a exposição que estará nesse museu está ligado com a educação. Uma das preocupações que o SESI tem é de como nós podemos popularizar e quebrar um paradigma de pertencimento, de acesso à arte, à cultura, aos teatro e museu, e esse é exatamente um marco, não só geográfico, territorial, mas uma posição curricular que nós queremos demarcar, que, para ensinar, precisamos transitar por outros ambientes de aprendizagem, que será fundamental para a parte que eu falei no início, sobretudo, recompor as aprendizagens, que não só passa pelo espaço da escola física, mas por outras escolas, e o museu, com certeza, a arte é uma delas. Obrigado. Obrigado, Isley. Andréia, você vê também como, durante anos, a prática do Museu Nacional também vai reverberar, vai influenciar as práticas tanto da educação formal e não formal, seja dentro das escolas e outras instituições, né? Tipo, a seção de assistência ao ensino do Museu Nacional possui projetos direcionados a professores, né, universitários, escolas e também ao público em geral. Você poderia compartilhar conosco um pouco sobre essas atividades que têm como objetivo a formação e a profissionalização, né, para a mediação cultural, né, desses novos profissionais, educadores, pesquisadores, enfim? Fala um Sim. pouco. Esse é um tema muito importante, me é muito caro, né, essa questão da formação. Eu acho que é importante a gente frisar que a gente, ao longo do tempo, cada vez vem percebendo, identificando as especificidades da educação museal, e a gente tem uma política nacional de educação museal, a gente vem se construindo enquanto campo há 200 anos no Brasil. No entanto, a gente avançou muito pouco no que se refere à formação, né? A literatura, a produção acadêmica mostra que o educador museal brasileiro, ou as pessoas educadoras museais brasileiros, se formam no exercício da própria função, né? Essa formação se dá em serviço, e a educação museal ela ainda é, talvez invisível, seja muito forte, mas eu tenho pouco tempo, então, invisível nos currículos, nas matrizes curriculares dos cursos de licenciatura brasileiros, e também tem pouco espaço nos cursos no bacharelado em museologia, mas tem museologia aqui, não tem? Tem museologia aqui. Tem muito. Então, né? Estamos avançando nessa área. O setor educativo do Museu Nacional atua nessa frente da formação de diferentes maneiras. Uma delas é por meio da disponibilização de vagas para estágio curricular, que é oferecido tanto às licenciaturas e à museologia. E aí eu quero destacar a atuação da Tati, que está aqui, estudante de pedagogia da Unirio e também educadora museal no Espaço Ciência Viva, que fica na Tijuca, que vem levantando essa bandeira e mobilizando professores dentro do curso de pedagogia da Unirio e mobilizando também os educadores museais para a construção desses espaços de formação.
No caso dos museus universitários, é o caso do Museu Nacional, que é o museu da UFRJ, essa formação de educadores museais se dá por meio da extensão universitária. Então, de novo, eu tenho aqui a Cris, tenho a Carol, e possivelmente tem outras pessoas que trabalham, que estão atuando como extensionistas, bolsistas de extensão em museus universitários, então se vinculam a programas, a projetos de extensão, e assim têm a oportunidade de conceber, de planejar, implementar e avaliar programas de educação, projetos e programas de educação museal, desenvolver produtos, produzir relatórios técnicos e apresentar trabalhos, escrever artigos. Em breve teremos um capítulo de livro, então esse é um papel importante que os museus universitários vêm desempenhando. E eu quero chamar a atenção para uma iniciativa que eu diria que no Brasil talvez seja exclusiva, do Museu Nacional, que é a iniciação científica no ensino médio no campo da educação museal. Então, o Museu Nacional tem uma parceria com o Colégio Pedro II há mais de 2 décadas, e, por meio dessa parceria, desse convênio estabelecido entre essas 2 instituições, a gente tem estudantes que se inserem em programas de iniciação científica do Museu Nacional, e uma das áreas, um dos campos de atuação, é a educação museal. E aí até na minha colinha tem aqui os nomes, eu tenho o prazer enorme de hoje ser colega de pessoas que, durante o ensino médio, estagiaram no setor educativo do Museu Nacional e hoje estão aqui, são meus colegas. Aí eu quero destacar a Eduarda Emerick, que mediou a mesa logo antes do almoço, educadora do Museu da Manhã. Recentemente, eu conheci a Renata Sampaio, que coordena o programa de educação do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, é uma egressa do programa de iniciação científica júnior. A gente tem o Jonathan Silva, que atua no Museu da Light. A gente tem a Beatriz Barcelos, se não me engano, ela está na Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro já há bastante tempo. E a Larissa Valiati, que está no Museu de Astronomia. E eu não posso deixar de falar da Aline Miranda, que é minha colega, que é servidora do setor educativo do Museu Nacional, onde ela, durante a adolescência, se inseriu no campo da educação museal e depois, durante a graduação, também passou a ser extensionista nesse setor. E foi assim que ela se formou educadora museal e hoje somos colegas servidoras públicas nesse setor. Antes do incêndio, a gente realizava o curso de formação de mediadores no Museu Nacional, que recebia, em média, 800 inscritos. Eu quero marcar essa quantidade para mostrar o interesse e a demanda que existe, mas era um curso muito focado nas exposições, e a gente acabou dando uma parada com esse curso por conta do incêndio, e da ausência de exposições e do palácio para visitação. Mas era um curso que não priorizava somente os conteúdos científicos das exposições do Museu Nacional, mas pautava questões super importantes para a formação de educadores museais, que envolvem, por exemplo, estudos de público, a pesquisa e também a acessibilidade. E aí eu quero só, para finalizar, chamar a atenção para a importância para projetos de formação continuada de professores. E nos últimos anos a gente tem privilegiado iniciativas que sejam capazes de criar espaços para que nós, educadores museais, possamos conhecer melhor as expectativas dos professores em relação aos museus e que possa criar oportunidades também para que a gente possa trabalhar junto, construir junto, não é fazer para o professor, é fazer com o professor. E uma experiência que a gente teve no Museu Nacional, uma edição presencial, mas já uma edição online com a parceria com o Museu de Astronomia, Flávia Requejo, à época, hoje no Planetário da Gávea, nós desenvolvemos juntas. É um curso que dura semanas e que, muitas vezes, infelizmente, envolve a presença dos professores aos sábados. E eu acho que isso mostra a invisibilidade da educação museal, porque os professores, muitas vezes, não são liberados para participar de iniciativas como essas e têm que usar o seu tempo livre de descanso para estar conosco. E eu vejo essas características, por exemplo, no projeto Oceano que Respiramos, desenvolvido aqui pelo Museu do Amanhã e que convidou o setor educativo do Museu Nacional para atuar em colaboração. Então, eu quero chamar a atenção para a importância da colaboração, entre museus e universidades, entre museus e escolas. E a colaboração significa fazer junto. Uma colaboração pautada no entendimento que existem diferentes maneiras de educar e que a gente pode definir objetivos em comum, dividir tarefas e trabalhar juntos
para a construção de um produto novo, um produto inédito, um produto que só é possível a partir desse trabalho, de fato, colaborativo. É isso. Obrigada. Um trabalho que vem sublinhar, né, e aprofundar o sentido público desses espaços também, né? Tipo, é preciso, né, acessibilizar os espaços. Gente, com a fala da Andréia, eu vou terminando, vou finalizando esse painel. Quero agradecer muito o Isley, quero agradecer a Andréia, a Ana, o Osório pela participação, por tamanha generosidade de estarem conosco hoje, nessa tarde, para essa troca de saberes. Com vocês também, muito obrigado. Gostaria de mais uma vez agradecer a todos que acompanharam, tanto aqui presencialmente como de maneira remota, vocês aí em casa pelo YouTube. Gostaria também de pedir para que, se vocês tiverem alguma sugestão, reflexão e demais, compartilhe com a gente por meio do QR Code ou via o link aí no chat do YouTube. Nós iremos produzir um e-book como resultado deste evento e parte dessas reflexões serão direcionadas a essa produção. Participem, conectem com esse movimento, se conectem com a cultura e com a educação. Muito obrigado. Esse foi mais um painel dessa tarde. Obrigado aos convidados. Muito obrigado.